Sejam bem-vindos! Nesse vídeo, exploraremos as 5 leis de ouro fundamentais para a prosperidade financeira, como mencionadas no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um best-seller de George Samuel Glasson. Inspiradas pela sabedoria dos antigos sábios, esses princípios têm o poder de transformar nossa relação com o dinheiro e nos guiar para uma vida de prosperidade e riquezas. O livro apresenta soluções para aqueles que trabalham, mas são atordoados pela falta de dinheiro. Tem sido considerado um guia com o propósito de oferecer àqueles que ambicionam sucesso financeiro discernimentos que os ajudarão a ganhar dinheiro, poupá-lo e fazer com os seus lucros ainda mais dinheiro. Usem os princípios financeiros apresentados e deixe que eles os tirem das dificuldades acarretadas por uma carteira vazia e lhe proporcione uma vida plena e feliz, com uma carteira cheia. Se você tivesse que se decidir entre um saco cheio de ouro e uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias, o que escolheria? Arcade, o homem mais rico da Babilônia, disse ao seu filho que ele primeiro deveria provar ser capaz de administrar adequadamente a herança. Por isso, queria que seu filho saísse pelo mundo e mostrasse a sua competência para ganhar e administrar o ouro. Arcade entregou a Nomazir um saco de ouro e a tabuinha, onde tinha gravado as 5 leis de ouro. Nomazir não deu importância para o conhecimento e perdeu todo o ouro. Então, um dia se lembrou da tabuinha e, depois de ler com extremo cuidado as sábias palavras, percebeu que, se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, o ouro dele não teria ido embora. Vamos aprender com a história de Nomazir que o ouro vem para todo aquele que tira para si uma semente de 10% dos seus ganhos. O ouro trabalha para você, mas é preciso protegê-lo. O ouro pode fugir e escapar de quem não busca e aplica os conhecimentos financeiros. Para proveito de todos os que aqui se acham, essas são as 5 leis de ouro. A primeira lei de ouro: o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo o homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua família. Esses 10% são um grande segredo que o emprestador de dinheiro, Algamish, ensinou para Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Primeiro, você tem que se pagar. Você paga por suas roupas, por suas despesas. Por que não se pagar? Destinar a 10ª parte de tudo que você ganha para você. Mas, se você está se perguntando como, você vai ter que observar a diferença entre desejo e necessidade antes de gastar. Programe-se para poupar 10% da sua renda e viver com 90%. Aos poucos, vá aumentando até chegar em 30% ou mais de economia. As moedas de ouro que Nomazir economizou ganharam ainda mais moedas, e isso acontecerá com vocês. A segunda lei de ouro: o ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no cão. As oportunidades para empreendimentos lucrativos sempre surgem para aqueles que conservam suas economias, porque o ouro é um trabalhador bem-sucedido e está disposto a multiplicar-se de maneira surpreendente com o passar dos anos. No início, não gaste suas economias, faça investimentos. Você só vai gastar o necessário. Os desejos vão ter que esperar pelo fruto do ouro. Nós temos que ser bem-sucedidos em relação ao dinheiro para concretizar nossas ambições e desejos. A terceira lei de ouro: o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio e aprende a não pôr em risco o seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar a satisfação do seu crescimento. Antes de investir, busque conhecimento com pessoas especializadas, fontes seguras. Aprenda a lidar com o dinheiro. Conheça as suas leis, seus princípios. Para proteger o seu dinheiro, desenvolva a capacidade de entender verdades escondidas. E se você ainda não tem esse discernimento, comece a estudar por meio de cursos, livros, vídeos sobre finanças. Tome gosto por esse assunto e comece a pensar na sua saúde financeira. Quarta lei de ouro:
O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Busque por educação financeira para não cair em situações aparentemente lucrativas. Não confie só no seu próprio juízo quando for fazer investimentos que você não está familiarizado, porque isso poderá trazer prejuízos. Peça ajuda, inspire-se nas pessoas que estão acostumadas a lidar com finanças. Aprenda, desenvolva essa habilidade para avaliar os riscos, para saber onde, quando e como investir. A quinta lei de ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Desconfiem das propostas muito vantajosas, porque essa é a hora que o ouro muda de proprietário. Apliquem os conhecimentos financeiros adquiridos, desenvolvam o hábito de se organizar por meio de planejamento, planos e projetos. As pessoas bem-sucedidas usam essas ferramentas estratégicas e próprias para revelar os riscos que se ocultam por trás das transações financeiras. A organização é essencial para alcançar o sucesso. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. A jornada do personagem foi no mundo do trabalho. Primeiro se pagar, esse pagamento foi a semente das suas riquezas. Depois ele teve que investir suas economias de forma segura. Para isso ele buscou conhecimento especializado na educação financeira e depois aplicou os conhecimentos por meio das ferramentas estratégicas para a organização. Para os personagens do livro, tudo começou a partir de uma decisão. A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os procrastinadores, os que não estão preparados. Nós temos condições legítimas de reivindicar as nossas riquezas. Tome essa decisão e comece a agir. Na força dos seus desejos há um poder mágico. Guie esse poder com o seu conhecimento das 5 leis de ouro e assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia. Nunca é tarde para começar. Um dos personagens do livro pediu conselhos de como se tornar rico apesar da idade. Arcade os aconselhou a fazer o uso da sabedoria de Algamish e dizer a si mesmo: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde, à noite, em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmos até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Impregne-se com a ideia. Ocupem toda a alma com esse pensamento. Assimilem tudo que lhes pareça sábio. Que sentido tem essa história para você? Deixe a sua resposta nos comentários. Por gentileza, não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!